Um bom dia a todos. Hoje estudaremos sobre o arrebatamento secreto. Sim, pois alguns dizem que já ocorreu a parousia invisível, que Jesus já voltou de uma forma secreta sem que ninguém percebesse. Chegam até a marcar datas como 1874, 1914 e em 1917 ainda escreveram o livro reforçando a ideia de 1874. Há outros, porém, que dizem que essa parousia ainda ocorrerá no futuro. A igreja será arrebatada, não passará pelas pragas, que por sinal isso é um ensino fantasioso, e que os outros que aqui ficarão terão uma segunda chance, uma segunda oportunidade para ter a sua salvação. Passarão por algumas tormentas aqui na terra e poderão ter, como acabamos de falar, uma oportunidade. Mas é importante entendermos o que é a palavra parousia. Parousia é uma palavra grega que simboliza vinda. Lá em Mateus 24:3, a palavra de Deus diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Portanto, a parousia simboliza vinda. Lá em 1 Tessalonicenses também tem um texto que muito nos ajuda na compreensão. 1 Tessalonicenses 1, verso 9, diz assim: pois este mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Portanto, como podemos ver aqui, a palavra é presença, a palavra significa chegada, ou seja, vinda, mas de uma forma nenhuma significa uma presença ou uma vinda invisível. Há dois textos também na palavra de Deus que muito nos ajudam a compreender isso, que ela é uma chegada, uma presença visível e não invisível, como alguns falam. E essa primeira passagem encontra-se em 1 Coríntios 16, 17. 1 Coríntios 16, 17 diz o seguinte: alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes serviram que da vossa parte lhe faltava. Serviram que da vossa parte faltava. Então Paulo aqui ficou alegre pela presença de Acaico, de Fortunato e de Estéfano. Então prova aqui que foi uma presença visível e não uma presença invisível. Outra passagem se encontra em 2 Pedro. Lá em 2 Pedro, verso 1, 16, diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Portanto, amigos queridos, podemos ver aqui que a parousia, ela não é invisível, simboliza presença, chegada, vinda, mas bem visível. Bem visível, ou seja, não significa algo que foi pego de repentinamente, algo que foi pego de surpresa. Essa presença, ela é bem literal. Mas que nós possamos compreender melhor ainda este assunto, nós iremos recorrer à palavra de Deus para ver como elas tratam da segunda vinda de Cristo. Qual a verdadeira maneira correta do retorno glorioso de Cristo aqui a esta terra. E sem sombra de dúvida, a vinda de Cristo é a bendita esperança do cristão. E nós iremos ver neste momento alguns versos que nos auxiliarão de qual maneira, ou seja, nos auxiliarão na compreensão de qual maneira que Cristo voltará. E eu vou abrir minha Bíblia nesse momento numa passagem que se encontra em Mateus 24, verso 27, que diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quem não vê o relâmpago? O relâmpago, nós podemos ver os céus se rasgarem. Isto todo mundo presencia. É um evento literal, é um evento físico, é um evento que todos podem presenciar. Porque a vinda de Jesus, ela é uma vinda corpórea, ela é uma vinda visível, patente aos olhos de todos. E nós passamos a compreender melhor ainda quando nós abrimos as nossas Bíblias em Atos
Atos 1, verso 11, que diz o seguinte: eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando às alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aqui não tem filosofia, aqui não tem invenções, aqui não tem fábula, aqui não tem coisas misteriosas, é simples. Como Jesus disse que revela a sua palavra aos simples. E é verdade aqui. Os simples compreendem. A palavra de Deus foi clara a dizer que esse Jesus voltará da mesma maneira como viste subir. E como é que Jesus subiu? A Bíblia diz que é nas nuvens do céu. E diz que muitos presenciaram. Então, se Jesus subiu na nuvem do céu, ele voltará nas nuvens do céu. Mateus 24, 30 nos diz o seguinte: então aparecerá o sinal no céu, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A vinda de Cristo, amados, é uma vinda literal, como acabamos de falar. Ele virá sobre as nuvens do céu. A Bíblia, se nós entendermos, os presidentes, eles têm o seu bonde presidencial, o presidente dos Estados Unidos, do Brasil. A rainha da Inglaterra, quando vai se deslocar para suas curtas viagens, é na bela carruagem. Então, assim, Jesus, a Bíblia fala inúmeras vezes que ele se desloca sobre as nuvens do céu. Porque esta é a maneira que Jesus virá. Não tem meio termo. Não tem essa de dizer que Jesus virá de uma forma diferente. É lamentável dizer, mas todo aquele que ensina uma segunda vinda de Jesus de uma maneira diferente do que está apresentada nas Escrituras, a Bíblia classifica o tal como um falso profeta. Todo aquele que professa algo diferente das Escrituras, ele é um falso profeta. Então, um regresso de Cristo diferente do apresentado pela Bíblia é ser um falso profeta. Apocalipse 1:8 nos reforça uma ideia de que esse arrebatamento será também visível e patente aos olhos de todos. Diz assim, Apocalipse 1:7, melhor dizendo, diz assim, um verso bem conhecido: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles certamente. Amém. Jesus voltará, irmãos. Voltará muito em breve. Esta é a maravilhosa esperança do cristão. É a bendita esperança, é ver Jesus nas nuvens do céu. Seria uma tristeza Jesus voltar de uma maneira secreta, um rapto secreto, sem que ninguém percebesse. Porque todo cristão espera um dia ver Jesus nas nuvens do céu e dizer: este é o Senhor nosso Deus, ao qual aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos e nos exultaremos. Mas agora você que está assistindo esse vídeo pode se perguntar a si mesmo: mas será que esse pregador não crê no arrebatamento? Sim, creio. Não no arrebatamento secreto, mas no arrebatamento apresentado pelas Escrituras. E a palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse arrebatamento eu creio porque é um arrebatamento bíblico. O arrebatamento só ocorrerá depois que os santos forem ressuscitados e glorificados. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados e aí então levados para o céu. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você estiver ouvindo o ensino fantasioso de que haverá uma segunda oportunidade, depois da segunda vinda de Cristo, depois do fechamento da porta da graça, fuja, porque este ensino é antibíblico. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2,6 diz que a hora da salvação é agora. Portanto, aproveite, agarre-se a essa salvação hoje. Não fique apegado apenas a um assim, ou melhor, não fique apegado a um assim diz o homem, mas que um assim diz o Senhor seja o lema da sua vida. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele disse: examinai as Escrituras porque julgaste nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É somente através da Bíblia que nós podemos estar alicerçados para não sermos arrastados por ventos de doutrinas. Portanto, examine, leia a Bíblia, procure estudá-la minuciosamente e com certeza o Espírito Santo irá guiar você a uma grande verdade. Que o Deus que excede todo o entendimento seja conosco hoje e para sempre. Amém.